Boas-vindas a todo mundo que acompanha a nossa explanação de hoje. Bom, a gente vai mergulhar fundo nas mudanças monumentais que estão rolando no comércio global. Nosso grande foco aqui é a formação estratégica de blocos econômicos e, claro, a parceria histórica que promete redefinir as regras do jogo, o mega acordo entre o Mercosul e a União Europeia. E por que a gente deve prestar atenção nisso? Simplesmente porque essas alianças afetam tudo, desde os preços lá no supermercado até as oportunidades de emprego e o futuro ambiental do nosso planeta. Então vamos decifrar juntos essa complexidade toda e transformar as relações internacionais em algo bem claro e acessível. O nosso roteiro de hoje é super direto. Primeiro, vamos passar pelos níveis de integração econômica. Depois, a evolução da União Europeia, seguida pela trajetória do Mercosul. Aí a gente entra no mega-acordo Mercosul-União Europeia e fecha com os desafios socioambientais. Parte 1. Níveis de integração econômica. A base de todos os blocos globais. Para entender as regras do comércio moderno, a gente precisa dar um passinho para trás. Após o acordo de Bretton Woods, lá em 1944, e durante toda a Guerra Fria, o mundo estava basicamente dividido em duas grandes esferas político-econômicas. Eram blocos capitalistas de um lado e socialistas do outro, ditando as regras do jogo até a década de 80. Mas olha só como as coisas mudaram. Hoje, a economia global evoluiu para uma teia super complexa de comércio multilateral. A realidade atual é definida por blocos regionais que operam sobre princípios de não discriminação e de concorrência leal, que são estabelecidos por instituições como a Organização Mundial do Comércio. E como é que esses blocos se formam na prática? Bom, a integração econômica funciona quase como uma escada. No primeiro degrau, a gente tem a zona de livre comércio, tipo o antigo NAFTA, o atual USMCA, que foca só na livre circulação de mercadorias. Subindo um pouquinho, a gente chega na União Aduaneira, que é o caso do Mercosul. O terceiro passo já é o mercado comum, que adiciona a livre circulação de pessoas e a padronização de leis. E lá no topo, a gente encontra a União Econômica e Monetária, que é quando rola a adoção de uma moeda única, como acontece na União Europeia hoje. A grande sacada aqui é que cada degrau exige que as nações abram mão de um pouquinho da sua soberania em troca de uma maior fluidez econômica. O pulo do gato para entender essa escada é a diferença entre os dois primeiros degraus. O que separa uma simples zona de livre comércio de uma união aduaneira é a adoção da famosa Tarifa Externa Comum, a TEC. Basicamente, os países criam um muro econômico unificado contra quem está de fora do bloco. E entender isso é absolutamente crucial para entender o próprio Mercosul. Parte 2. A evolução da União Europeia, ou como subir toda essa escada da integração. A União Europeia é, sem dúvida, o caso de maior sucesso de quem chegou lá no topo. A jornada começou de um jeito bem modesto, logo depois da Segunda Guerra, em 1948, com a união de Bélgica, Holanda e Luxemburgo, o Benelux. De lá para cá, o bloco só cresceu, passando pelo Tratado de Roma em 57 e dando um salto gigantesco com o Tratado de Maastricht, em 92, que instituiu a cidadania europeia formal e abriu caminho para a moeda única. Mas não pensem que lá no topo é só calmaria, não. Mesmo tendo alcançado a União Econômica Total, o bloco europeu atual enfrenta pressões internas fortíssimas. O caminho tem muita turbulência, que vai desde crises econômicas e graves gerais até distúrbios em países como a França, sem falar no Brexit, aquela saída traumática do Reino Unido que gerou uma incerteza institucional enorme. Parte 3. A trajetória do Mercosul e a integração sul-americana. Atravessando o Atlântico, a gente tem a nossa própria jornada. O Mercosul tomou um caminho um pouco diferente, mas muito ambicioso também. Formado oficialmente pelo Tratado de Assunção lá em 91, ele estabeleceu aquela união aduaneira entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E nas décadas seguintes, a região esteve super ativa nas cúpulas das Américas, debatendo o futuro da integração do hemisfério. Só que, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, rolou uma oposição regional incrivelmente forte à ALCA, que era a área de livre comércio das Américas, liderada pelos Estados Unidos. O debate pegou fogo. A grande questão era se a ALCA seria uma verdadeira integração ou só uma anexação econômica. E foi justamente esse impasse que fez com que o Mercosul começasse a buscar outras parcerias globais e a expandir os próprios horizontes de forma independente. Parte 4. O mega acordo Mercosul-União Europeia. Uma parceria realmente histórica. Toda essa busca culminou num momento decisivo, a assinatura do Acordo de Parceria Estratégica em janeiro de 2026. E, gente, a escala disso é um absurdo. A gente está falando da união de mercados que representam juntos a marca de 22 trilhões de dólares em produto interno bruto, integrando mais de 718 milhões de pessoas. É um impacto monumental para a economia global. Mas na prática, o que é que isso muda? Bom, o acordo cria uma das maiores áreas de livre comércio do planeta.
Para se ter uma ideia, mais de 80% das exportações brasileiras para a União Europeia vão ficar isentas de tarifas. O pacote também inclui abertura para licitações públicas, protege aqueles produtos regionais com indicações geográficas e, do outro lado, garante para a indústria automotiva da Europa um acesso vital aos minerais raros aqui da América do Sul. Parte 5. Os desafios socioambientais e os atritos nesse mega-acordo. Claro que tentar fundir dois blocos tão gigantescos ia gerar atrito, né? O processo de ratificação tem barreiras políticas pesadas. Países europeus, como a França e a Irlanda, estão resistindo demais à competição com a agricultura sul-americana. Já no campo ambiental, as novas regras da Europa para exigir importações livres de desmatamento estão no centro de um debate quente, com muita gente questionando se isso não passa de uma barreira não tarifária para frear o nosso agronegócio. E não dá para esquecer a dimensão social de tudo isso. As centrais sindicais aqui na América do Sul levantaram um alerta forte sobre a possibilidade de erosão e precarização dos direitos trabalhistas por causa dessa abertura brusca dos mercados. É um ponto de tensão enorme. Por outro lado, existem salvaguardas estritas dentro do tratado. Especialistas apontam que os esforços recentes do Brasil para fortalecer a legislação ambiental e reduzir as emissões estão super alinhados com o que o acordo pede. Ele impõe, sim, condições obrigatórias para proteger os direitos humanos e as comunidades indígenas, o que acaba reforçando compromissos globais, como o Acordo de Paris. Olhando de cima, no cenário geopolítico, esse mega-acordo funciona meio que como uma jogada de xadrez, sabe? Ele é visto como uma manobra estratégica fundamental tanto para a Europa quanto para a América do Sul ganharem musculatura. Juntos, os dois blocos conseguem criar um contrapeso importante no mundo que está cada vez mais polarizado pela influência gigantesca da China e dos Estados Unidos. Então, à medida que essa imensa área de livre comércio caminha para se tornar realidade, a gente precisa parar para pensar. E fica aqui a grande reflexão que vai moldar o comércio internacional pelas próximas décadas. Até que ponto a ambição por trilhões de dólares e crescimento global consegue coexistir com a urgência de preservar o meio ambiente e garantir os direitos de quem realmente faz a economia girar? Uma pergunta complexa, sem dúvida. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa nossa explanação e a gente se vê na próxima.